A graça e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, o Deus glorioso, majestoso, 180 dias, agraciados, 180 dias, conhecendo e prosseguindo conhecendo ao Senhor no nome de Jesus. O Deus poderoso, glorioso, majestoso dos tempos, dos modos, do tempo, dos tempos, dos modos, o Deus que exalta, enriquece e empobrece. O Deus que traz ideias maravilhosas aos servos, os filhos de Deus em Cristo Jesus, os filhos escolhidos e escolhidas de Deus sobre todo o globo da terra. O Deus de maravilhas, o Deus de tantas coisas que ainda não aprendemos e ainda não fomos libertos. Nós vamos sendo libertos dia após dia, nós vamos deixando a veste velha pelo caminho, vamos ganhando vestes novas na metanoia da palavra de Deus, na sabedoria do Cristo vivo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, o Deus de maravilhas, o Deus de glória, o Deus do ensino, a qual ensinou meu coração pelo Espírito Santo, porque Jesus habita nele para te ensinar. Eu escrevi assim no canal: você recebe e entrega na vida de quem você recebe, porque é assim que Deus faz. E se Deus vai te usar para assim o fazer, glória a Deus. Enquanto eu ministrava, eu falei: Senhor, como é maravilhoso, porque coisa boa é a gente devolver na casa onde nós fomos acolhidos. A palavra de Deus diz que Jesus nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Alguém disse: ela recebeu tanta gente para poder formar um corpo de Cristo. Mulheres, meninas e meninos, jovens, e que apocados ficaram e estão firmes, prosseguindo perdendo a veste velha, sendo renovados pela palavra de Deus a cada dia mais e mais, porque Deus é assim. Ele nos chama para as novidades, e o hoje, o agora é que é a novidade, porque o ontem já passou, não podemos mudar. Eu quero que você escreva: estou ouvindo a revelação da palavra de Deus na campanha, e você transformados no nome de Jesus. O Deus poderoso que dá conhecimento, entendimento, novas ideias. Está escrito na palavra de Deus em Isaías 55. O Deus poderoso que disse em Isaías 59 que os pecados e os dedos sujos de acusação, porque contra nós havíamos um escrito, uma dívida, e o Senhor cravou na cruz do Calvário. Enquanto eu estava orando para descer, o Senhor falou assim: escute, eis que o meu filho levou cativo o cativeiro, levou e desceu sobre os homens dons. Qual é o seu dom que você não está usando para abençoar a casa do Senhor? Mas abençoar-se, porque quando a gente abençoa, a gente se abençoa. Quando a gente amaldiçoa, a gente se amaldiçoa. Está escrito. Deuteronômio 39, 30, versículo 19. E no final, Deuteronômio 29, corrigindo 39 para 29. Diz assim, 29, que as coisas manifestas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem a Deus. O Senhor ainda não revelou. Nós não regamos até o sangue para receber o melhor de Deus. Ainda não aprendemos a ser filhos. Ainda somos pedintes ainda e não louvamos e engrandecemos ao Senhor, como o escritor do Salmo 150 declarou: o Deus poderoso do Salmo 100, que entrar na casa do Senhor com louvor e adoração. Mais vale um dia na presença do Senhor que 1000 em outros lugares. O Deus poderoso, o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, e hoje Ele adenda seu coração. Enquanto eu ministro, muitos vão entrar pedindo cura. Deus já está curando, restaurando, libertando. Ele está fazendo um grande mover, porque é através da libertação do nosso coração nós recebemos o melhor de Deus. Deus vai descer o orvalho a partir da palavra em mim, a palavra que Deus me deu, da minha voz, no Espírito Santo de Deus, porque Deus nos apoderou, está escrito. E como Deus vivereis, mas morrereis como homens. E você tem feito bem? A palavra de Deus diz que Deus falou a Jeremias: eles ainda não aprenderam a fazer o bem. E aí veio lamentações. O Deus que nos cura de toda ofensa que fizemos, através do que fizeram contra nós, e nós negamos bênção por bênção, porque praticamos bênção na casa do Senhor primeiro, e depois nós multiplicamos aonde quer que nós vamos, porque a nossa vida começa a manifestar toda a bondade de Deus pelas obras do Evangelho do Senhor Jesus.
Eu sou só um vasinho de barro molhado com a graça de Deus e revestido com o ouro da sabedoria de Deus. A sabedoria que nos faz evitar laços, que nos salva dos laços planejados, que nos livra das armas forjadas, porque o Senhor nos sustém. Ele é o escudo do nosso socorro. Nesse dia glorioso, nessa noite que já dá partida para um novo dia, estamos aqui, falando da bondade, da misericórdia, do favor de Deus. Eu estou a transbordar sobre a sua vida, porque Deus encheu meu coração de graça. Hoje, quando eu ministrava sobre o amor, e eu fiquei maravilhado, o amor, ele não se compra. Ele não se parcela para se comprar, o amor vem de Deus, 1 João 4,19. Eu amo a sua vida, por isso eu estou aqui. Amo as almas do Deus vivo, porque você é uma alma vivente, porque o Senhor me amou primeiro. Ele colocou em meu coração um amor excelente dele, e eu tive medo. E eu lancei fora o medo para receber de Deus o amor que excede todo entendimento humano. O amor de um Deus que mandou seu Filho, João 3,16, que morresse por todos nós, aquele que crê que Ele é Filho de Deus, viverá a abundância nessa terra. O Deus poderoso, maravilhoso, que abre nossos olhos para contemplar as maravilhas de Deus, para entender os limites de Deus. E nós oramos como Jabez orou, porque ele orou a Deus. Ele tinha um nome amaldiçoado, porque a mãe teve ele com dores. Mas ele orou ao Senhor, que lhe quebrasse e dilatasse os limites, mas não com a aflição do mal. Em Jesus tudo bem, em Jesus todo bem, porque aquilo que traz aflição não vem do Senhor. O Senhor que dá-nos a paz e o amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz que excede todo entendimento humano, a paz em meio a tribulações, em meio a perseguições, a paz em meio a injúrias e palavras injuriosas, a paz que excede todo entendimento humano. Pensa nisso. Você já pensou nisso? Já mudou o pensamento das más obras para as boas obras? Você já mudou o seu pensamento, porque hoje Deus começa a mover na sua vida. Deus começa hoje a agitar seu coração para você querer esse amor. Esse amor vai te custar tudo que você acha que tem e não tem, para te dar, restituir tudo aquilo que Ele tem de melhor para te entregar no seu quinhão, como está em Êxodo 16. Deus não vai entregar para você enquanto você não for testar até o sangue. É algo grandioso demais, muitas vezes achamos que estamos excedendo, e vem Deus na sua grande misericórdia e diz: não estás. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo muito e na verdade nada, porque só temos que querer e ouvir, querer receber dele e Deus na sua grande misericórdia nos apresentar o beneplácito da sua vontade e nos lançar a capa, Jesus, a capa da salvação, a capa da proteção, do socorro, do auxílio, do sustento, para não engedrarmos para o mal, para nós estarmos focados na presença do Senhor, andando em novidade, aonde quer que vamos, somos testemunho do Senhor. Guardamos a nossa boca, pedimos como Davi, coloque a guarda a porta para os nossos lábios, para que qualquer coisa não falarmos. E lembramos que a palavra, ela sempre encontra a resposta. O Deus poderoso que livra, que sustenta e ampara pelo coração de andearante, procurando pessoas que eu amava, que estavam na escuridão da noite. Pus a perigo a mim, não só a mim, mas quem estava comigo em inocência também. E depois um dia Deus chegou até mim através de um varão dentro de numa praça e disse: o Senhor manda você voltar para casa. Tu és profeta do Altíssimo, e Deus vai te usar nações, vai te dar revelações, tanto do dia que vai chegar, como dos dias e anos que vai vir. Deus manda não pôr perigo, nem pôr aquele que anda contigo, porque esse estou guardando. Deus está nos guardando. Deus não nos chamou para andar errante, nem no sol quente. O filho está em casa, o filho come melhor, o filho veste melhor, o filho tem sempre o azeite, tem sempre o vinho e tem sempre o pão. E você é? Coloque aí, em nome de Jesus. O filho obedece, o filho está contente, o filho tem paz, o filho direciona, o filho tem ideias de Deus, pensamentos de Deus. E nós estamos aqui para receber os pensamentos de Deus. Os pensamentos de um Deus bondoso, em nome de Jesus, porque não é o que você faz. Porque Deus não nos chamou porque nós fizemos obras boas, porque o nosso coração era lá ofensivo, ofendido lá do Éden. E Jesus veio e pagou a ofensa e venceu a cruz.
e cravou o nosso pecado junto a Ele e venceu. O sangue dele foi derramado sobre os nossos pecados e por isso nós andamos em novidade. Quem está com o Pai está em casa e só sai para ali fazer o labor e volta para casa. Quem anda na escuridão ainda não encontrou a luz, porque aquele que anda na escuridão tropeça, mas aquele que anda sobre a luz da palavra de Deus, e Deus jamais vai mandar você sair de casa em horas impropícias, sem necessidade. Oramos a Deus, pedimos, mas antes damos ações de graça. Quando eu estava sentada para descer, Deus falou: ensine a eles a orarem e com ações de graça, crendo que você recebe. Se não receber o que te pedires, lembra que Deus está te entregando melhor ainda do que aquilo que você pediu. Quando o Senhor falou ao meu coração, Ele deu Mateus 12. E eu fiquei maravilhado. Ao entregue dessa campanha, à oração, ao clamor, ao pedido, à reverência para com Deus, eu contemplo as maravilhas de Deus. O Deus que me fez para entender e compreender que todas as coisas, está escrito lá em Romanos 8, 28, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, enquanto Deus me deu a revelação da palavra, Ele me deu em Isaías 1 e 2. Tem gente se sujando e Deus está para limpar. O sangue de Jesus vai te purificar e vai te fazer branco como a neve. Tem gente que está usando artifícios que perante Deus não aprova, porque não precisa do povo de Deus usar artifício. O povo de Deus não precisa ter medo de escassez, porque Deus se está a fazer na casa do Senhor, entregando aquilo que Deus ordenou. Deus sempre multiplicará. As nossas ideias fluirá, porque não é o pecúlio que recebemos ou que vamos receber, mas é o valor da nossa vida para com Deus, e Deus cuida de nós e cuidará eternamente. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus, mas quando fala reino, as pessoas pensam que é um mutuado de cadeiras, pessoas ali representando o estar em Deus. Não é representar, é viver o melhor de Deus. É chorar com Deus, é entristecer sim no luto, é estar em tempo para ganhar novas energias. Por que Deus falou para Moisés que havia um tempo de luto? Que era para ele sair do luto, porque Miriam morreu e ele estava excedendo o tempo de luto. Ele precisava de ficar aquietado para receber do Senhor o Espírito Santo de Deus, para continuar andando no deserto e levando o povo até o lugar determinado por Deus, porque tudo Deus escreveu antes. Tudo Deus fala antes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque Davi passava pela escuridão, um lugar de salteadores, e tinha perigo de morte. E ele orou. E ele creu, e ele orou, e ele deu ações de graça, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia mansamente pelas águas tranquilas. Nosso coração tem que estar tranquilo para poder nós alcançarmos, e em Cristo nós poderemos receber. A palavra da verdade é um orvalho que cai. Hoje cai na sua cabeça o orvalho. A chuva, as nuvens cheias, coloca aí em nome de Jesus. É algo grande demais, é algo maravilhoso demais participar do banquete, o maior banquete que eu já experimentei, a palavra de Deus. A sabedoria nos traz de Cristo pelos evangelhos ouvidos com atenção, e no tempo oportuno de Deus manifesto, nos faz andar em novidade, é algo glorioso, como nunca tinha eu experimentado. A sabedoria de Deus e as boas escolhas que nos trazem paz, porque quando escolhemos bem, a nossa consciência em Cristo, ela nos avaciona a glorificar e a exaltar o Senhor. É algo glorioso, é algo majestoso, é algo resplendoroso. Muitas cópias, poucas centro. Muitos representam, muitos teatros, mas poucas as pessoas correspondem à grandeza de Deus. O Deus poderoso e glorioso que nos fez imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis 1, versículo 26 e 27. É algo grande demais, é algo maravilhoso demais. Amós diz: andarão dois juntos sem ter concordância. Tem que ter concordância com o anjo para entrar com satisfação e gozo e receber todo o ensinamento de Jesus Cristo. Tudo que está sendo falado no Evangelho, tudo que está sendo falado no Velho e no Novo Testamento, a velha aliança, ela caminha-nos para a nova aliança, as leis de Deus na perfeição de Deus. Nós temos que ouvir como ouvimos alguém que fala conosco dentro do ônibus, ou fala conosco dentro do carro, do Uber, ou fala conosco em algum lugar, é algo lindo demais. Ou fala conosco, porque quando alguém está conosco, alinhado com Deus, alinhado com Cristo, alinhado com o anjo da igreja, porque a palavra de Deus diz que
Os ministros de Deus são labareda, eu sou labareda de fogo na sua vida, e o fogo de Deus é a palavra. Sandraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, foram lançados 7 vezes mais aquecida, para morrerem, porque não se prostraram diante da imagem de ouro de Nabucodonosor. Está escrito na palavra do Senhor lá em Daniel. E é algo grande demais, porque ele diz: ó rei, fique sabendo, se o nosso Deus, a quem sirvamos, não quiser nos livrar, nós não te serviríamos mesmo assim, porque eles estavam dispostos a servir. Até quando? Até que tanto você está disposto a servir a igreja do Senhor Jesus, na pessoa de quem Deus levantou para levar a palavra sobre a sua vida, o evangelho? Até quando? Até o sangue? A ponto de você negar até a sua descendência, se estiverem fazendo algo que não louva o Senhor, de olhar e dizer assim, não, e eles levantarem contra a sua vida? Até quando? Até o sangue? Porque vai ter gente que vai querer que você dê atenção, e aí você começa a dar atenção para Deus, na casa do Senhor, na pessoa do anjo, para que tenha trazido a sua vida a vitória. Até quando? E quando nós depositamos nosso coração ao Senhor, Ele sabe a nossa estrutura e sabe o tanto que nós suportamos. A palavra de Deus diz que aquele que semeia muito, muito sem fará. Não veio a colheita daqueles que verdadeiramente estão sendo sinceros anos após ano, trazendo a multiplicação e lançando sobre o anjo. Ainda não chegou ainda, vai chegar ainda. Tem sementes que a gente está lançando que nós pensamos tão perdidas, mas elas vão eclodir. Porque o Senhor falou comigo hoje: Senhor, minha filha, aqueles que abençoam você, eu abençoo. E eu vou eclodir a semente deles, mas na hora, quando você menos esperar, quando vir a agonia. E o mais maravilhoso que do Senhor é o tempo. Vai vir a agonia sobre o nosso coração por situações sentimentais, financeiras ou de saúde, mas nada prevalece, porque nós temos a vida eterna. Se morremos vivos, estamos eternamente. Se vivemos, vivemos para Cristo. E quando Deus foi falando ao meu coração foi se enchendo. Eu falei: Deus, como é lindo a tua presença, Deus. Como é maravilhoso quando o Senhor quebra todo sofisma em nosso coração, porque de fora tá as vozes, mas de dentro está Cristo sentado no trono, enchido a aba do meu coração para transbordar sobre a sua vida. Para transbordar sobre a sua vida. Você é testemunha do que tem recebido. Você é testemunha, só você sabe. E quando Deus falou: minha filha, não é quantidade. Desça lá e faça uma vez só. Eu falei: sim, Senhor. Deus é poderoso. Como a água que cai sobre as minhas mãos, porque a palavra de Deus diz que Eliseu, ele derramava água sobre a mão de Elias. Pensa que Deus poderoso, que levanta um, limpa e abençoa, premissa entre os irmãos, para abençoar uma nação. Eu só estou aqui com o propósito de Deus para abençoar a sua vida, porque Jesus tem me transformado dia após dia, me salvou para esse propósito, para levar a palavra sobre a sua vida. E ela vai queimar, tem dia. Ela é como um martelo, ela vai esmiuçar todo sofisma e engano que está no seu coração. Vai te libertar das ofensas, como Jesus disse para mim antes de eu descer. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: minha filha, diga a eles que eu subi aos céus e levei cativo o cativeiro e desci dons sobre os homens. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Você está multiplicando na casa do Senhor primeiro? Ou você está se servindo e dissipa-se tudo? O que você guardou na semente? Você entregou o principal que Deus falou? E depois você guardou em celeiro para a próxima semeadura? E você comeu e vestiu? É o que Deus está pedindo de nós, é o que Jacó pediu para Deus: se o Senhor me dá a comida, beber água e as vestes, eu tudo te darei o dízimo. Você entende? Você recebe? Glória a Deus. Deus começou a obra. E a obra é excelente. A obra é maravilhosa. A obra é gloriosa. A obra é cheia de resplendor. A obra é incontável à glória de Deus. Ele começou uma obra. E você vai querer, e você vai receber, e você vai querer. Porque Deus começa a mover, e aí tem um anjo daqui e você vai querer servir a minha vida protegendo.
Porque Deus envia gente que está sendo limpa e transformada pela palavra de Deus, que protege, que guarda e que vai ter a oportunidade de guardar, porque ainda tem gente cercando. Mas na hora que não tiver gente cercando, a primeira oportunidade vai servir. Glória a Deus, seja você. Não despreciando aqueles que veio para servir. Porque cada um pode fazer algo melhor. Cada um, Deus chamou para fazer uma coisa. Olha o que Jesus falou antes de descer. Eis que eu levo cativo o cativeiro e desço dons sobre os homens. E só a palavra de Deus pode despertar. Que o Senhor Jesus, nessa campanha de 180 dias agraciados, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor, no nome de Jesus, amém. Ele faça um mover na sua vida. Um mover, que você produza das sementes que eu estou te entregando. Receba em nome de Jesus. Receba as sementes que Deus me deu. E Ele também, pela sua palavra, em meu coração vai derramar um orvalho. Mas você tem que andar continuamente, negando a si mesmo, continuamente, sem parar, e nem olhando para trás, porque a terra está sendo rasgada, a semente está sendo implantada no seu coração, a terra é seu coração. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor falou: se ouvirdes atentamente, ouça, em nome de Jesus. Jesus me salvou, Ele me limpou, me perdoou, me redimiu, me fortaleceu. Tem me fortalecido. Há dias que eu sou deitado, como o profeta Elias, escondido na caverna. Deus manda: vou mandar comida, vou mandar tudo que você gosta. Levanta e come, deita e descansa. Só espere, tenha paciência, paz, porque o escudo do nosso socorro é o Senhor. E fazer para o Senhor a gente pode não ver no momento que está fazendo, não é assim que funciona, a semente demora. E é Deus que vai escolher, que vai eclodir, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloca aí Jesus Cristo maravilhoso. Coloca aí eu recebo e entrego. Eu recebo e entrego. E o bom é como um dia eu fiquei 3 horas para entregar um envelope com as premissas, deve ter uns quase 10 anos, para uma pessoa a qual eu queria abençoá-la. Por 3 horas eu fiquei na porta e não consegui entregar. Tem gente que acha que é favor trazer a premissa e a oferta. Se Deus te impedir de trazer aquilo que é justo, pode clamar a Deus. Quer dizer que o juiz de Deus contra as más obras que possam estar na sua vida chegou. Se Deus fechou seu coração para não entregar, comece a orar, comece a pedir, comece a clamar. Porque é algo grande demais, é dando que se recebe. Nós damos a semente para a terra, ela produz uma árvore incontáveis de frutos, seja macieira, seja mangueira, seja o pé de jabuticaba, é uma só semente, lembra disso, no nome de Jesus, amém? Quero deixar aqui a palavra do Senhor em Mateus 12, versículo 1 a seguir. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia eu quero e não sacrifício, Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em Cristo somos inocentes, em Cristo somos filhos de Deus. Nós, nessa hora, nós vamos transformar numa criança para receber aquilo de Deus, que Deus está entregando nesse dia
para todos nós em nome de Jesus. Aquele que recebe Jesus, recebe o Pai entrega o Filho a nós e o Filho nos entrega ao Pai e não somos mais inimigos de Deus porque o sangue de Jesus nos lavou. Entender isso vai fazer toda a diferença no seu coração e as boas escolhas vão chegar na sua vida. No nome de Jesus, entregue o melhor. Estude primeiro para entender, escutando e abrindo a passagem onde foi lhe dado. E você pode também correr todas as passagens, mas o congregar é necessário em nome de Jesus. Nós precisamos de alguém para nos direcionar no nome de Jesus. E Deus levantou as suas premissas entre os irmãos, que são gente como eu sou e como você é, e que fomos salvos e abençoados. E aí, um com a espada e o outro ajudando a segurar a espada. Porque tem dia que pesa. No nome de Jesus. Nós viemos nos unir em Cristo, mas separados, mas unidos. Vivendo cada um na sua casa, na sua família, mas unidos num só propósito. Anunciar as boas obras e as virtudes através da nossa vida por ações e atitudes, porque recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Que a sua vida venha a ser transformada. Oremos pela campanha. E você coloque amém, amém e amém. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, protege, livra-nos, seja o escudo do nosso socorro, nosso auxílio, nosso sustento, nosso amparo. Que o louvor esteja na nossa boca em todo momento, que nós vamos entender, se o Senhor assim nos permitir, e nós queremos, mais e mais, caminhando dia após dia, passa através de passo, um passo de cada vez, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, nos guiará e nos fortalecerá, que um dia a tempestade vai passar, uma hora a tempestade passa, as adversidades vão ficar para trás, e o que nós queremos é viver, Pai, em Ti, porque sabemos que só em Ti tem vida eterna, só em Cristo, só no Seu Filho tem vida eterna. Nos dê vida eterna para andar em novidade. Cura, Senhor, as emoções de muitos daqui nesse canal que estão com as emoções abaladas. Tira toda inquietude do coração, porque o Senhor não é condenação, o Senhor nos livrou dela, o Senhor nos perdoou e não há mais culpa sobre nós, porque o Senhor levou sobre a cruz do Calvário. Nos ajude, Pai, a entender isso no nosso coração e a manifestar após nosso coração. Nos ajuda a fortalecer, porque a Tua palavra está escrito que aquele que está em pé cuide sem não cair, mas também diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, que o Senhor nos proverá o livramento, nos faz forte para prover o livramento sobre a nossa vida. Pai, que as cobiças do nosso coração sejam para Te agradar, para Te louvar, bem dizer, não as cobiças que estão na escuridão. Nos livra, Pai, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Nos fortalece, nos faz ser justos, para que aquilo que o Senhor já conquistou, nós também viemos manifestar, que as atitudes e ações, louvor da nossa boca seja o Senhor. Pai, seja o Senhor, o único e verdadeiro Deus, que passa por mim e transborda sobre o seu povo, que passa sobre o meu coração e me salvou e me libertou para transbordar sobre o seu povo. Cobre com Teu sangue aqueles que com sinceridade estão no coração. Levanta aqueles que desejam estar na Tua presença. Pai, eu oro novamente pedindo, clamando e já agradecendo. Nos ajude a passar pelas tentações que são humanas, que o Senhor deixou escrito em 1 Coríntios 13. Nos ajude, Pai, porque a Tua palavra diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel e proverá o livramento. Nos provém o livramento, Pai, e nos faz fortalecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda a nossa alma debaixo do Teu sangue. Pai, guarda a alma dos meus debaixo do Teu sangue carmesim, guarda meus olhos debaixo do Teu sangue carmesim, e que nenhuma horta da maldade possa chegar até a minha casa, nem até a minha vida. Não chegue, porque o Senhor Jesus repreende na sua vida também. Creia, porque o Jesus repreende se nós clamarmos que nos meus olhos tenham o Seu sangue, que as minhas mãos sejam o Teu sangue, que os meus pés e o meu coração estejam em Ti. No nome de Jesus eu oro e você daí escreva amém, amém e amém. Graça e paz, boa noite. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe. Faça aí o que precisa ser feito. Dê para que você tanto tenha recebido, porque assim Deus multiplicará tudo quanto, porque Ele é multiplicador. Mas não vai te faltar nada, porque os acrescentados estão chegando na sua vida. Mas hoje eu quero profetizar Jesus, que é o principal, o primeiro, a pedra angular. Meu Deus, que você congregue, que você se alegre em congregar, que você entre com louvores nos atos da casa de alguém que Deus deu em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia. Boa noite.